Iniciando a coletiva com o Rogério Corrêa. Boa noite, Rogério, que agradece, hein? Queria que você fizesse uma análise do jogo, né? Empate até a reta final ali, aí sai o gol, depois sai no segundo. Como é que você viu o jogo hoje? Então, eu acho que foi um jogo nosso muito abaixo do que a gente vem apresentando. O calor hoje afetou demais a nossa estrutura tática, o desempenho dos nossos jogadores, porque a gente não conseguia subir a pressão, ficava sempre atrás, depois ficou com a linha muito baixa, algo que eu não gosto muito, e você, quando fica ali, você é afadado ficar sofrendo finalizações, né? Basta um vacilo de uma pessoa que acaba gerando uma possibilidade de gol real para o adversário. E foi o que aconteceu. Nós tivemos chances de fazer o gol em contra-ataque, situações claras, limpas, não matamos novamente, algo que vem pesando muito do nosso campeonato. E acabamos tomando um gol ali que acabou tirando todas as nossas forças. Como é que você vê esse momento do Botafogo, né? Porque a gente tá conhecendo sempre no jogo contra o Goiás, era um outro momento, né? O Botafogo ainda estava numa sequência de 5 jogos sem perder, estava conseguindo respirar um pouco mais a competição, depois volta, tem uma sequência de resultados ruins, a falta de vitórias novamente. Por que você entende que está tendo essa oscilação tão grande, Lucas? A gente oscilou agora, né? Não, o outro jogo contra o Avaí, a gente foi muito bem dentro de casa, merecemos muito a vitória, e vacilamos ali no empate. E, cara, eu acho que vai se bater na mesma tecla, que é a questão da finalização nossa, de fazer os gols. Porque acaba que o Atlético, ficou com a bola muito mais tempo hoje, porém não tinha efetividade, não gerava perigo para a gente. E nós tivemos chances claras, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não fizemos os gols. Obviamente, a torcida empurrou o adversário, eles foram indo no ímpeto, e no cruzamento de fora da área ali, o cara achou o Caio no segundo pau, que é um artilheiro nato, e fazendo gol. Então, ou seja, a gente precisa bater nossos jogos. E quando deixar a gente sabe vivo, nós estamos sempre próximos de tomar gol ali, que é para não ter a vitória nos nossos jogos. Uma pergunta saindo um pouquinho do jogo, mas teve um lance extremamente curioso, que foi a expulsão do PK, né? Um lance ali completamente fora do jogo, fora da sua linha, estava no banco de reservas, acabou empurrando o teste para frente. Como é que você, como um treinador, vê um atleta nessa situação? Se é algo que te incomoda, se é algo que te chama atenção? Então, eu não vi, na realidade, eu não consegui ver ali como foi as ações ali, até porque eu estava dando discussão sobre uma situação do jogo nossa, porém é muito ruim, né? O Patrick era um jogador que estava pensando em colocar, a gente estava sem um jogador de velocidade para o banco para colocar, então nós tínhamos que colocar o Matheus com mais sustentação, o Chay também oscilando um pouco de sustentação com um pouquinho de velocidade, e o Patrick na parte de qualidade. E estamos pensando nele ali, acabou que não aconteceu, que é muito ruim. Obviamente ter uma conversa interna ali em relação a isso, para que a gente não repita isso no próximo jogo. Samuel Silva, Voltaço Insider. Rogério, boa noite. O time hoje controlou o primeiro tempo bem, mas no segundo tempo caiu de produção e foi inferior ao adversário em alguns momentos, não conseguindo criar tantas chances e no final falhou defensivamente. O que te motivou a substituição tão tardia do jogo, tendo em vista a queda de produtividade na equipe? Exatamente isso. Nós não tínhamos peça de velocidade no nosso banco. O único que tinha era o Vitinho, e a gente ficou um pouco amarrado ali. O Bahia estava sentindo desgaste, tanto teve que sair. O Wellington pediu substituição, o MV estava desgastado, Ítalo estava desgastado, Robinho desgastado, nós tínhamos seis jogadores desgastados. E se eu saísse trocando por trocar, eu não ia conseguir contemplar todos os jogadores. Então, devido a isso, a gente sustentou o máximo possível. Como até você falou, por mais que a gente não estava chegando no gol adversário, também não estava gerando perigo para a gente, estava com o jogo estabilizado. Né? Perdemos o gol ali com o MV no segundo tempo, outras oportunidades no primeiro tempo, e isso que é o grande prejudicial para a gente. Então, nós estamos amarrados hoje pelo muitos jogadores estarem abaixo fisicamente, devido ao calor muito forte, estava tendo aqui, o campo muito pesado, e aí a gente ficou segurando o máximo possível para saber quem nós iríamos trocar. O Voltaço está a 9 jogos sem vencer fora de casa. São 6 derrotas e 3 empates. E também conta com uma sequência enorme de desfalques, tanto para esse jogo agora, quanto para o próximo jogo.
Você pretende mudar a tática ou vai manter vai mantê-la para o próximo jogo? Não tem nem noção, cara. É muito jogador fora, é muito jogador que eu não vou nem comentar agora algumas situações. Nós não temos, não tínhamos, só tínhamos o Vitinho que estava no banco, nós não tínhamos jogadores, nós não tínhamos jogadores de defesa no banco, muitas lesões, então vem nos atrapalhando bastante essas situações. Então, realmente, primeiro temos que avaliar ainda os nossos jogadores, olhar para o Operário como vem jogando, para a gente ver a tática que vamos colocar e depois ver quem a gente vai botar em campo. Leonardo Dantas, Diário do Vale. Qual a principal dificuldade encontrada hoje para não conseguir ter a bola e agredir tão pouco o Atlético? Então, eu vou considerar hoje muito o clima quente aqui, o clima seco. Até para quem estava ali de fora, ali estava sentindo a quentura que estava aqui no ambiente. Então, nós não conseguimos subir a nossa marcação-pressão. Ficamos embaixo, na média, baixa, quase o tempo todo. Esporadicamente a gente subia. E com isso a gente trazia o Atlético para o nosso campo. Obviamente, eles não conseguiam, só tinham a bola alçada na área, estava estabilizada, porém, ali no intervalo, é um jogo perigoso, porque uma falha ou uma qualificação do adversário acaba nos prejudicando, e foi o que acabou acontecendo, mas o Ite foi muito abaixo no nível de desempenho, de marcação, de intensidade de jogo, e obviamente também de matar o jogo. Né? Mais uma vez, tivemos no jogo situações claras de gol ali, não fizemos, algo que não sabemos nem o que fazer, mas que treina, faz, troca jogador, bota outro jogador, faz de tudo, mas acaba que os gols não estão saindo. Você acredita que o esquema com 3 zagueiros, apesar do bom desempenho defensivo, causa um desequilíbrio ofensivo por vezes? Amigo, qual é o time que mais cria no Campeonato Brasileiro, Série B do Brasileiro? Qual é o time que mais cria? Qual é o time que mais finaliza? É o Volta Redonda. É o Volta Redonda. O time que mais cria e mais finaliza. Não é estrutura. Pelo amor de Deus. A questão é que não está qualificando. A questão é que não está fazendo os gols, não está finalizando bem. E aí não tem o que fazer. São jogadores que têm que tomar essa atitude. Hoje, mais uma vez, você entrar na cara com o goleiro e não tivemos a competência de fazer o gol, e não tem o que fazer. Vou fazer o quê? Suas considerações finais da partida. Então, obviamente, o futebol tá muito difícil lidar com algumas coisas do futebol. O jogador é muito protegido hoje em dia, obviamente, com o contrato, com os seus empresários. E causa um desconforto grande aqui. Se você acabar expondo, você está expondo o seu elenco, você está expondo o clube, você está expondo todo mundo. Porém, o único exposto aqui é o treinador, que sempre está tendo que botar a cara em todas as coletivas, dando explicações. Porém, situações de jogadores nossos que não fazem força para vir para jogo, ficam com lesãozinhas pequenas, ou com dorzinhas pequenas e não suportam, coisas pequenas, situações internas do clube que tem que ser resolvidas quanto antes. E aí o presidente tem que vir na entrevista e falar sobre, ou resolver isso internamente, ou a troca de treinador também, que a diretoria então, possa ter essa troca de treinador. Eu nunca vou pedir para sair do Volta Redonda por sair, porque a jogo não dando certo. Batalhei muito para estar aqui, e obviamente não vou. Eu vou tomar minhas decisões do que tiver que tomar internamente, colocar jogador, tirar jogador, botar para ficar separado do grupo. E obviamente isso aí nunca vai faltar. Esse ímpeto meu, porém precisamos parar de proteger. Né? Precisamos ter consciência e precisamos ter atitude também para que a gente possa ter uma melhora. E uma cobrança interna, obviamente. Jogador tem que cobrar jogador e não ficar de amizades apenas. E as semanas contra a Renônia vão ter mudanças para que a gente possa tentar algo melhor para o clube. Ou com a saída do treinador, ou com atitude que nós vamos tomar inteiramente. Rogério, obrigado.